Isso, paz do Senhor para todos, amém, igreja? Louvado seja o Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Jó, e o capítulo de número 42, Jó 42, glórias a Deus. Vamos estar fazendo a leitura no versículo de número 2, Jó 42 e o verso de número 2. Glórias a Deus. Deus é bom, né? Sua misericórdia dura para sempre. Então, somos gratos ao Senhor, porque Deus tem trabalhado em nossas vidas, tem nos orientado, nos ajudado, tem nos conduzido, e o Senhor Deus, Ele continua a fazer, né? Desde antes, hoje e eternamente, Ele continua sendo Deus sobre as nossas vidas. Deus é maravilhoso. Jó capítulo 42 e o verso de número 2. Vamos estar fazendo a leitura que diz assim: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Pode tomar o seu assento, por gentileza, aquele que estiver em pé. Enquanto em muitos lugares, né, tem acontecido algumas catástrofes e coisas ruins, né? Infelizmente, em outros lugares tem ocorrido, né, a festa da carne, né, toda aquela ação do adversário ali na vida de muita gente. Mas em outros lugares Deus tem trabalhado e feito coisas maravilhosas também, né? Ali uma igreja ali nos Estados Unidos, tem acontecido um grande avivamento ali, tem um culto acontecendo lá. Até então o culto não havia terminado, o culto já vai para mais de uma semana lá. Imagina só, né? 3 horas de culto, às vezes a gente já está cansado, né? Somos seres humanos. Ali o culto já passa de uma semana, já pensou? E não termina o culto. E ali naquele lugar, tudo começou com 30 jovens, né? O culto normal de quarta-feira terminou, o pessoal falou, vamos continuar aqui orando, buscando o Senhor. Resumindo, já vai para mais de uma semana, pessoas chegando, coisas ali acontecendo, o milagre de Deus impactando aquele lugar e atraindo cada vez mais pessoas e filas de pessoas querendo entrar na igreja e participar do culto. Ali é uma bênção de Deus. Interessante que ali não tem, né, não tem nenhum movimento ali de pessoas rodando no espírito e cambaleando e falando em mistério, né? Não que a gente condena essas coisas, hipótese alguma, né? Isso é bom, isso é maravilhoso, porque é o Espírito Santo, é um mover do Espírito. Mas ali não é um movimento do Espírito em si, mas é um avivamento mesmo do Espírito. Então pessoas se convertendo, aceitando a Jesus, se lançando ali nos pés do Senhor em arrependimento, né? Na cura da alma, e louvor e pregação, e o culto já vai para mais de uma semana, e um grande avivamento, e Deus tem feito a obra grandiosa naquele lugar. E o mesmo Deus que está lá, mas é o Deus que está aqui, é o Deus que está no seu lar. Do mesmo jeito que eles estão sentindo a presença de Deus lá no seu lar, na sua casa, você também pode sentir a presença desse mesmo Deus que é maravilhoso. Glória seja dada ao Senhor. Amados, esse texto aqui que nós lemos em Jó 42 e o verso de número 2, ele faz parte de uma palavra que veio da parte do próprio Jó. É Jó falando aqui nessa ocasião. Lembramos da história de Jó e bem sabemos que Jó ele passou por um momento de grande dificuldade. A Bíblia nos diz que em tudo Jó não pecou contra Deus, mas Jó, em sua sabedoria humana, ele não deixou de se lamentar e expressar o que ele achava da situação que ele estava vivendo. Então o seu sentimento era o quê? Não de Deus estar praticando uma injustiça, porque ele não pecou contra Deus, mas de o acontecimento na vida dele ser uma injustiça. Porque Jó, ele não via em si nada que viesse a atrair o problema e a dificuldade que ele estava vivendo. Ele perdeu toda a sua família, perdeu toda a sua riqueza e perdeu ali a sua saúde. E para ele aquilo era algo injusto, aquele acontecimento era injusto. Mas a Bíblia diz que ele não pecou contra Deus. Mas Jó, ele trouxe toda a sua sabedoria para expressar, né, ali em suas palavras, aquilo que ele achava a respeito de sua situação. Então a Bíblia nos diz que Deus se manifestou em um redemoinho e começou a falar com Jó.
e começou a fazer perguntas para Jó, das quais Jó não pôde responder nenhuma. Deus falou com Jó dizendo: cinge os teus lombos como homem, eu vou te perguntar e tu me responderás. E Deus começou a fazer uma série de perguntas, desde o capítulo de 1039 até o 42, que nós lemos. Deus fez várias perguntas para Jó, e Jó não respondeu nenhuma. Porque Deus estava mostrando para Jó que, ainda que ele achava ser uma injustiça todo aquele acontecimento, a sabedoria que ele estava expressando diante de Deus não era nada, que de fato a sabedoria, ela está nas mãos do Senhor nosso Deus. É por isso que a Bíblia nos diz, né, não seja sábio aos teus próprios olhos, porque a Bíblia nos fala que a mais pura sabedoria do ser humano é loucura para Deus. Então Deus é conhecedor de tudo e de todas as coisas. Mas nós, como seres humanos, muitas das vezes tentamos colocar um passo à frente de Deus, achando que nós sabemos de algo, e na verdade não. Nós somos menos que meninos, né, em relação à sabedoria das coisas, dos acontecimentos da vida. Ainda que possamos ser vividos e cheios de experiência, nunca vamos atingir e alcançar a sabedoria de Deus. Portanto, Jó expressa aqui, no verso de número 2, que os propósitos de Deus, eles não podem ser impedidos. Jó, ele começa a conhecer a Deus, e ele disse: eu conheço o Senhor agora de ver, porque antes era só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas antes disso, no verso de número 2, ele fala sobre o propósito de Deus. Enquanto na sua Bíblia talvez está escrito os planos de Deus, em outra tradução talvez está escrito os desígnios de Deus. Aqui na minha está o propósito do Senhor. É o propósito de Deus, está falando do propósito do Senhor. E quando Jó disse que ele não pode ser impedido, Jó está olhando para a sua situação, e ele está entendendo que aquela ação que ele achava ser uma injustiça, era propósito de Deus em sua vida. E como Jó disse nessa noite, eu quero repetir: os propósitos de Deus sobre as nossas vidas, eles não podem ser impedidos. Nenhum ser humano, nenhuma criatura, por mais poderosa que seja em relação aí aos anjos caídos, pode colocar um obstáculo, um empecilho diante do propósito de Deus. Eu sei que parece clichê falar, meus amados, mas a sua vinda aqui nessa noite, ela não é sem propósito algum. Pelo contrário, há propósito nisso. Propósito de Deus de você estar aqui, propósito de Deus de você ouvir essa mensagem, a propósito de Deus sobre cada vida aqui, sobre cada situação, sobre cada família, sobre cada lar. Portanto, o que Deus tem colocado na sua vida é propósito dele. Se há sofrimento, é propósito de Deus. Se há momento de bonança, também é propósito do Senhor. Para aquele que está nos caminhos do Senhor, tudo que ocorrer é propósito dele. Se é propósito dele, ele é aquele que estende as mãos para abençoar, para guiar, para dar livramento. Se você crê nisso nessa noite, adore e glorifique a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Se tem uma coisa que todo bom cristão crê, é nos propósitos de Deus. Ele pode até não entender, mas ele acredita que há propósito de Deus em sua vida. E quando nós passamos a buscar ao Senhor, cada vez mais com mais afinco e se aprofundando mais, tudo na nossa vida parece ser propósito de Deus, e nós começamos a entender isso. Porque quando nós nos afastamos um pouco de Deus e damos um pouco mais de lado a vida carnal, a tendência é que nós olhemos para a nossa situação e falamos: por que está acontecendo isso? Mas quando nós vamos nos aproximando dele, nós vamos entendendo e sabendo que aquilo é propósito do Senhor. Ainda que nós às vezes não entendamos o propósito de Deus, mas nós sabemos que é propósito dele. E foi isso que aconteceu com Jó, quando ele passou a conhecer a Deus um pouco mais, porque ele disse: eu conhecia de ouvir, agora os meus olhos te veem. Quando ele conheceu um pouco mais de Deus, ele começou a compreender que aquilo que estava acontecendo na sua vida não passava de um propósito da parte do Senhor. E eu quero iniciar nessa noite, o tema dessa mensagem é propósito, né? Vamos falar do propósito de Deus. A dizer que os propósitos de Deus, eles são incompreensíveis. Dificilmente você vai compreender o propósito de Deus, a não ser que ele revele a você. Geralmente a gente não compreende. Porque
Deus, ele está acima de nós. Ele diz em sua palavra, os caminhos dele, os pensamentos dele vão além do nosso. Então não tem como nós, um ser finito, uma criatura finita, tentar compreender com o cérebro humano o Criador que é infinito. Não tem jeito. Onde estava Deus antes da criação? O que ele estava fazendo? O cérebro humano não consegue raciocinar isso. Porque Deus, ele é infinito, ele é eterno. Então Deus sempre existiu, ninguém criou Deus. Ele não teve um início, ele não teve um nascimento, um princípio. E o que Deus estava fazendo antes do planeta Terra, antes da criação, antes dos anjos, antes de tudo que ele criou? O que Deus estava fazendo durante toda a eternidade? O que ele estava fazendo? O que estava acontecendo? O que ele falava, o que ele sentia? O que ele estava fazendo? Não tem como nós entendermos isso e buscarmos essa compreensão, porque somos um ser finito, nós somos limitados. Mas o que Deus ele quer, não que nós compreendamos tudo dele, mas que nós acreditemos que o que ele está fazendo, de fato, é o melhor para as nossas vidas. Eu lembro uma certa feita, na verdade aconteceu comigo quando nós íamos nos casar, eu comecei a fazer uma construção, né? Não, e literalmente eu estava construindo mesmo, com mão na massa, tudo, né? Eu não tinha condições de adquirir um profissional, um pedreiro, por exemplo, e só para o material, e eu orei a Deus, clamei ao Senhor, falei, Deus, me ajuda, me dê sabedoria e vamos lá. E eu iniciei aquela construção, e a gente tinha marcado já a data do casamento, isso mais de 10 anos atrás, mais de uns 12 anos atrás, e a gente tinha marcado já a data do casamento. E eu tinha que terminar aquela casa no tempo certo, porque senão a gente ia ficar sem um lugar para morar. E chegando ali, faltando mais ou menos uns 3 meses, eu vi que eu não ia conseguir terminar aquela casa a tempo. O casamento ia chegar a data, as pessoas, né, os convidados já haviam sido convidados, obviamente, né? Tudo estava marcado, tudo feito, mas eu ainda não consegui terminar. E eu lembro que eu fiz uma oração inusitada naquela ocasião. Eu orei, clamei a Deus, falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não vou conseguir terminar, que eu não tenho condições, e eu estava sozinho, construindo a casa sozinho, e eu não tenho condições de terminar sozinho, não tem como. Eu clamei a Deus e fiz uma oração inusitada. Eu falei, no desespero, né? Falei, Deus, se possível for, envia teus anjos aqui para me auxiliar na construção. Eu orei desse jeito, falei, envia os teus anjos aqui para me auxiliar nessa construção, e continuei trabalhando lá. E lá do lado tinha uma vizinha, ainda tem, né? E tinha uma cerca lá, agora tem uma parede, mas tinha uma cerca lá. E ela foi lá, me chamou na cerca, ela me levou uma travessa com bolinhos de chuva. E, eu trouxe aqui e tal para vocês e tal. Eu falei, amém, obrigado. Era tarde já, tardezinha. Aí depois eu chamei ela e entreguei para ela aquela travessa. Obviamente que entreguei vazia, né? Aquela travessa. E ela começou a olhar assim dentro da construção, olhava para cá, olhava para lá. Eu até achei, né, ela deve estar curiosa, porque, né, por causa da obra e tal, olhando. Ela pegou e falou, cadê o pessoal que estava aí? Eu falei, mas que pessoal? Ela falou, eu vi um pessoal aí trabalhando com você, indo para lá e para cá. Aí na hora eu lembrei da oração que eu tinha feito. E eu falei com aquele tom de fé, né? Falei para ela, falei, o pessoal, por hoje a gente terminou, mas amanhã a gente está de volta aqui para construir. E eu cria, amado, no meu coração, que Deus estava fazendo algo ali, me auxiliando. E eu consegui terminar dentro do prazo, e para que acontecesse o casamento, né? Mas eu não contei isso para ninguém, na verdade. Não contei, nunca disse isso na igreja, nada, nem como testemunho. Porque eu sabia que muitas pessoas não iam entender. Porque as coisas de Deus é loucura para o homem. Qualquer pessoa, até mesmo um cristão, ia falar, não, mas isso não tem nada a ver. Porque quando você olha para a Bíblia, você vê os anjos envolvidos em coisas muito espetaculares. Você vê o anjo Gabriel indo até Maria falar sobre o nascimento do Cristo. Você vê o anjo indo lá até Daniel, trazendo uma resposta para ele a respeito da nação de Israel. Você vê o arcanjo Miguel contendendo com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Você vê o anjo ali com João na ilha de Patmos trazendo a revelação do Apocalipse. Então você vê o anjo envolvido a coisas extraordinárias, né? Mas nisso daqui que eu contei, esse testemunho, é difícil de entender, de acreditar nisso. E alguém pode dizer, irmão, eu não acredito nisso, mas às vezes é por isso que as coisas não acontecem na nossa vida, porque nós se tornamos tão humanos e esquecemos de que nós também somos espirituais, e tem uma parte espiritual em nós que precisa ser avivada, precisa ser fortalecida. Mas nós estamos
tão apegados à humanidade que nós acabamos deixando se esvair a espiritualidade. E coisas que são loucura para o homem natural, acaba sendo loucura para nós também, se não vigiarmos. Mas quando estamos firmes no Espírito Santo de Deus, o que é loucura para o mundo, para nós é sabedoria. O mundo não entende quando você vem para a igreja, o mundo não entende quando você vai a uma vigília, quando você acorda na madrugada para oração, quando você jejua. O mundo ele não entende isso, mas nós sabemos, porque estamos em Deus, que isso é o agir e o mover do Espírito Santo em nossa vida, e é através disso que nós conseguimos a vitória da parte do Senhor sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Por isso os propósitos de Deus, eles não podem ser compreendidos, eles são incompreensíveis, principalmente para o homem natural. A Bíblia nos fala sobre Gideão, Juízes capítulo número 7. Gideão foi convocado por Deus para livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Os midianitas estavam subjugando Israel. Então Deus chamou esse homem para que através dele o livramento viesse a acontecer. Gideão, ele faz ali toda uma prova com Deus, e vamos passar um pouco além da história. Resumindo, Gideão então convoca um pessoal ali para poder fazer parte do exército. E ele convocou 32 mil homens, tinha 32 mil soldados ali prontos para ir para a guerra contra os midianitas. Mas então o Senhor, ele diz, não, espera aí, tem muita gente aí, Gideão, 32 mil é muita gente. Faz o seguinte, fala para os covardes, para os medrosos ir embora, para que diminuam um pouco desse povo aí. E Gideão, ele sentindo isso da parte do Senhor, ele diz, se tem alguém covarde aqui, algum medroso, alguém que está com medo da guerra, vai para casa, vai para o lar. E segundo a Bíblia, 10 mil pessoas, 10 mil soldados ali, que seriam soldados, foi embora para o lar, porque se sentiu ali, coagido com aquela mensagem, falou, não, então eu vou embora para casa. Ficou 22 mil soldados. Aí Deus fala para Gideão, mas ainda tem muita gente aí, Gideão. Faz o seguinte, desce lá para o ribeiro, vamos todo mundo tomar água. Aí eu vou dizer quem é que vai e quem que não vai para a guerra. E a Bíblia nos diz que alguns se abaixaram ali para tomar água e pegavam com a mão, levava a boca. Outros se abaixaram ali e lambia a água como um cão, né? E a Bíblia nos diz que foi separado ali 300 daqueles. Só 300. Aí Deus fala, Gideão, despede o resto. Pega só esses 300. É com esses 300 que você vai vencer a guerra. Mas meus amados, na questão de lógica, não fazia o menor sentido, humanamente falando. Porque quanto mais pessoas para uma guerra, melhor ainda. Mas a lógica de Deus é outra, né? Então Deus tinha todo um trabalhar e Deus falou, olha Gideão, se todo o povo for para a guerra, vocês saindo vitoriosos de lá, vocês vão achar que quem foi vitorioso aí nessa guerra, a vitória ele veio por causa de vocês. Então, como eles vão pensar assim, então vamos diminuir esse povo, porque eles vão ter que ver que, na verdade, quem deu o livramento fui eu. Então tinha um propósito da parte de Deus. Só que Gideão sabia, porque Deus falou com Gideão, mas o resto do povo não sabia disso. Agora imagina lá, você como soldado lá, vendo o povo tudo indo embora, isso é loucura. Fala, Gideão, espera aí, não faz sentido. A gente vai para uma batalha contra muita gente, você está mandando o povo tudo para casa. É o contrário, quanto mais gente para a guerra é melhor. Só que o propósito de Deus, o ser humano, ele não compreende. Juízes capítulo 7, verso de número 12, e os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos, em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Era muita gente. Mas os propósitos de Deus, por mais que nós não venhamos a compreender eles agora, nós temos que crer que o Senhor Deus, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Aleluia. Deus sabe muito bem o que ele está fazendo, meu querido. Nós podemos ver na Bíblia Sagrada várias passagens nesse sentido. Qualquer um ali, se falasse com Gideão, no linguajar de hoje, diria, Gideão, a conta não fecha, a quantidade de soldados que nós temos, 300 homens, não bate contra aquela multidão que está lá.
Mas a matemática de Deus é diferente, meu querido, da matemática do homem. A matemática de Deus funciona diferente da nossa matemática. É totalmente diferente. Jesus, por exemplo, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. Falaram com Jesus: Jesus, é o seguinte, a multidão é muita aqui, tem que despedir o povo para ir comprar alguma coisa muito tarde. Eles estão com fome. Jesus falou: dá para vocês de comer a eles. Aí falaram para Jesus: mas nós temos apenas 200 denários, não dá para alimentar essa multidão. Quase 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças ali, mais de 5.000 pessoas estavam ali. E Jesus pergunta: então o que vocês têm aí? Alguém diz: que tem 5 pães e 2 peixes. No nosso linguajar de hoje, se fôssemos falar com Jesus, porque Jesus ele falou assim: separa o povo ali, de 100, 100, 50, 50, vamos repartir, né, os 5 pães e 2 peixes. Qualquer um diria: Jesus, esse cálculo não dá certo, a conta não fecha, a matemática não permite. Por quê? São 5 pães e 2 peixes, mal dá para um adulto. 5 pães e 2 peixes era o lanche de um menino que levava para a escola na época. Imagina, 5 pães e 2 peixes, 5 pães e 2 peixes, era coisa pequena. Mal dá para um adulto, Jesus. Você está falando para ele se dividir em montinho de 100, montinho de 50, para dividir 5 pães e 2 peixes. Isso não entra na mente de qualquer ser humano. Mas nós não estamos falando de um ser humano, estamos falando de Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Bendito, exaltado seja o Senhor, aleluia. Jesus diria no nosso linguajar, né? A matemática de Deus é diferente da sua matemática. E a Bíblia nos diz que Jesus ele reparte aqueles pães, aqueles peixes, e ainda sobra 12 cestos. Ainda sobrou, porque Jesus ele trabalha diferente. Você lembra de Eliseu e a viúva ali da botija de azeite? Você lembra quando Eliseu ele esteve ali diante daquela situação que a viúva passava por aquela necessidade e precisava de algo para se sustentar? Lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso número 5 e 7. Partiu, pois, ele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que cheias foram as vasilhas, e disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vive do resto. Eliseu perguntou para a mulher: o que você tem lá? Tem um pouquinho de azeite na botija. Aí Eliseu fala para a mulher: então vai lá, presta bastante vasilha, e você começa a encher todas as vasilhas. No nosso linguajar, Eliseu, não vai dar certo, porque não faz sentido. O tanto de azeite que tem numa botija não vai vencer de encher todas as vasilhas que eu encontrar. Mas o agir de Deus é diferente do pensamento do ser humano. Aconteceu com Elias lá em Serepta, com a viúva de Serepta. E Elias falou: olha, faz lá um bolo, traz lá para mim um bolo. E a mulher fala assim: não tem como, porque a farinha está pouca, o azeite está pouquíssimo demais. E Eliseu fala: fica tranquila, não vai faltar a farinha, não vai faltar o azeite. Enquanto o Senhor não der chuva por sobre a terra, não vai faltar. A matemática de Deus é diferente, e nós temos que quem sabe compreender isso, mas acreditar que Deus ele faz a sua maneira, que a maneira dele é melhor do que a minha, e sempre vai dar certo. Bendito seja Deus. Por isso Deus não nos revela tudo, porque os seus propósitos nós não só não compreenderíamos, como em alguns casos nós não aceitaríamos. Nem Jesus conseguiu aceitar o propósito de Deus assim de prontidão, quando ele esteve ali no Getsemane. Ele falou com Deus dizendo: Pai, passa de mim esse cálice. Ou seja, este propósito é difícil demais, se puder passar, passa de mim esse cálice. Mas ele colocou em primeiro lugar a vontade do Pai, aleluias. Então Deus ele quer que você coloque em primeiro lugar a vontade dele. Deus nunca quis que o ser humano compreendesse com sua mente limitada os seus propósitos. Deus nunca quis isso. Mas ele sempre procurou nos fazer acreditar
que os propósitos dele são melhores do que o nosso. Aleluia. Então os propósitos de Deus, eles são incompreensíveis mesmo, meus amados. Então não fique tão apavorado se você não está entendendo o agir de Deus na sua vida. Se você não está entendendo essa pausa que Deus deu, esse silêncio que Deus deu, ou essa falta de resposta e o milagre que não chega e a bênção que não acontece, não fique aterrorizado com isso, atemorizado com isso, porque Deus, Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo, e no momento certo, na hora certa, o milagre acontece, e o nome do Senhor é glorificado. Quantos aqui nessa noite acreditam no propósito de Deus? Levanta a sua mão e adore e bendiga o nome santo de Jesus. Aleluia. Os propósitos de Deus, eles são incompreensíveis, sim. Mas eles não são só incompreensíveis, eles também são imensuráveis. Não se pode medir Deus, nem os seus propósitos. Um grande mal do ser humano, e às vezes do cristão, é achar que consegue mensurar Deus. Mensurar os seus desígnios. Não. Deus, Ele é imensurável. O seu propósito, Ele é imensurável. Uma certa feita, acho que 1 ano atrás, 2 anos atrás mais ou menos, minha filha Laura, ela estava com uma dor de cabeça, dor no estômago, né? Estava com muita dor no estômago. E era bem de noite e ela reclamou que estava com dor no estômago. É lógico que ela não vai lembrar disso, né? Mas ela estava com muita dor no estômago e eu falei para ela: filha, vem aqui, vamos orar. Eu peguei o óleo ungido, expliquei para ela o que era o óleo ungido e falei: vamos orar aqui, papai vai ungir sua barriguinha, a gente vai orar para Jesus e Jesus vai curar. Só que eu também estava com muita dor de cabeça também, né? E ela sabia. Ela falou: pai, vamos fazer o seguinte, então você ora para mim e passa o óleo na minha barriga, e eu oro para você e passo o óleo na sua testa. Falei: amém, então vamos lá, vamos orar. Aí coloquei um pouco de óleo no dedinho dela, aí ela colocou sobre minha testa, eu orei por ela e ela orou por mim. Amados, instantaneamente, foi instantâneo. Ela terminou a oração, falei para ela: filha, a minha cabeça não está mais doendo, Jesus fez um milagre. E ela falou: pai, minha barriga também não está mais doendo, não estou sentindo nada. E eu vi que ali foi um milagre, um agir da parte de Deus naquela ocasião, e Deus fez um milagre instantaneamente. Só que o interessante é que em outras ocasiões ela também teve dor. Ela também teve dor no estômago, por exemplo. E eu também tive dor de cabeça. Mas Deus não fez essa obra como fez naquele dia em outra ocasião. Mas o Deus não é o mesmo Deus. A dor não é a mesma? Sim, a dor no mesmo lugar. Não somos as mesmas pessoas orando, somos. Mas Deus, Ele age de maneiras diferentes, em tempos diferentes, porque Deus, Ele é imensurável, seus propósitos são imensuráveis. Deus, Ele não está limitado a algo, a nada, na verdade. Deus não está limitado a nada. Então Ele faz a mesma obra de maneiras diferentes e em tempos diferentes. Então não é porque na vida do seu irmão você vê uma bênção gigantesca acontecendo, que na sua vida não vai acontecer. Vai acontecer sim, mas talvez em tempos diferentes de como aconteceu na vida dele. E talvez de maneira diferente, é provável que seja, porque Deus, Ele tem várias maneiras de trabalhar. E nós temos que saber que o Senhor Deus, Ele está fazendo algo. Não importa a maneira como Ele está fazendo, mas Ele está fazendo, e nós temos que crer nisso, porque essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então Deus, Ele sempre vai agir em nossas vidas, mas Ele vai agir à sua maneira. Não tenta ditar regras para Deus e falar para Ele como Ele deve fazer as coisas. Você pode conversar com Ele em oração e tecer a Ele a sua vontade, mas não coloque como se fosse uma obrigação de Deus a cumprir daquela maneira, porque Deus, Ele não está limitado e nem preso a você, a sua oração e aquilo que você acha que devia ser, aquilo que você quer que seja. Deus, Ele não é um ser dominado, em hipótese alguma. Ele é o Criador e soberano, e nós temos que deixar Deus fazer a sua obra de acordo com a sua vontade. Aleluia! Oh, glória a Deus. Você lembra da ressurreição de Lázaro? Deus ressuscitou alguém que estava morto, amém? Mas o filho da viúva, Deus também ressuscitou.
Jesus ali fez a obra, mas foi de maneira diferente. Você lembra da filha de Jairo? Também foi ressuscitada, mas foi diferente. Então Deus ressuscitou Lázaro de uma maneira, a filha da viúva de outra maneira e a de Jairo outra maneira. Mas não era o mesmo milagre? Sim, é o mesmo milagre de ressurreição. Mas ele fez de maneira diferente, porque o propósito de Deus, os seus planos são imensuráveis, são infinitos. Então ele vai trabalhar de diversas maneiras diferentes. Aí a gente olha para a Bíblia e fala, poxa, mas Deus fez isso lá no tempo bíblico, por que ele não faz na minha vida? Não significa que ele não faz, significa que Deus ele faz de maneiras diferentes. Então é no tempo dele e da maneira dele. Mas o importante é que Deus ele faz em nossas vidas, aleluia. Jesus curou o cego Bartimeu, de uma cegueira obviamente. Ele curou os 2 cegos também, lá em Mateus 9, só que foram diferentes. Porque o cego Bartimeu disse para Jesus, mestre, eu quero ver. Ele diz, Jesus falando com ele ali, falando para ele abrir os olhos, para ele ver. Jesus só falou com ele, e ele abriu os olhos e viu, amém. Só que os 2 cegos lá de Mateus 9, Jesus ele não falou, ele tocou no cego. E aconteceu o mesmo milagre, só que de maneira diferente. O que eu quero te dizer nessa noite é que Deus ele tem várias maneiras de trabalhar na vida do ser humano. E o mais importante é que Ele está fazendo algo sobre as nossas vidas. Como eu disse no começo deste culto, dessa pregação, enquanto em alguns lugares está acontecendo catástrofes, em outros lugares está acontecendo um grande avivamento, uma grande obra de Deus. E não pense que Deus ele não usa catástrofe para trabalhar também na vida do ser humano, porque em várias partes da Bíblia coisas ruins, questões climáticas aconteceram, mas era Deus fazendo algo na vida do ser humano. O mais importante é acreditar que Deus está trabalhando, ainda que seja uma tempestade que causa medo, saiba que o Senhor está com você, o seu barco ele não afunda, porque é Jesus que dita as regras e que manda na tempestade. Bendito seja Deus, aleluia, oh glória a Deus. E a respeito de cura, e a gente está falando sobre cura, nós temos o costume de achar que a cura, ela tem que ser instantânea, né? Que algumas coisas da Bíblia, isso é porque nós olhamos na Bíblia, e de fato ali Jesus, ali diante daquela multidão, e aqueles pessoas enfermas, de fato a cura tinha que ser instantânea, é normal. Porque se Jesus curasse, falar, ó, vai embora, fica lá na sua casa, daqui uns dias você vai estar curado, ninguém ia acreditar. Então era propósito do Senhor, de que a cura acontecesse instantaneamente. Na Bíblia nós vemos cura instantânea, lá em Mateus 8, capítulo 1, versos número 2 e 3, ó. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Ou seja, o leproso foi purificado instantaneamente. Jesus tocou, sumiu a lepra. Só que tem algumas ocasiões em que a cura da parte de Deus, ela não acontece instantaneamente. E faz parte do propósito dele. Que você não vai compreender. Que você não vai conseguir mensurar, não dá para medir. Mas faz parte do propósito de Deus. E na própria Bíblia nós vemos uma cura que não foi instantânea, do próprio Jesus. E é a mesma tipo de doença, era de lepra, é a mesma cura. Ó, e entrando, Lucas 17, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele quem? Jesus, né? Vendo-os, disse-lhes, ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Não foi uma cura instantânea aqui. Eles foram até o sacerdote. No caminho, eles ficaram limpos. Enquanto o leproso, lá de Mateus 8, Jesus tocou ali, fez a obra, o milagre aconteceu instantaneamente. Ali em Lucas 17, com os 10 leprosos, o milagre não aconteceu instantaneamente. Eles tiveram que ter o quê? Ali uma ação de obediência. Eles pediram uma cura para Jesus, Jesus falou, vai lá para os sacerdotes mostrar. E indo eles, a Bíblia diz, aí eles foram curados. Então note que Jesus, ele trabalhou no mesmo problema, fazendo o mesmo milagre, só que de maneira diferente. Então a cura nem sempre vai acontecer instantaneamente.
Eu tenho experiência de cura. Uma vez eu fui para vigília gripado, entrei na vigília gripado e saí de lá sem gripe nenhuma, saí são. Eu nem percebi, a hora que eu percebi, eu estava saindo da vigília ali andando, aí eu percebi, falei, cadê a gripe? Eu não percebi quando eu fui curado na vigília ali, sabe? Isso aconteceu instantaneamente, mas teve época, momento, ocasião que eu orei, clamei ao Senhor de manhã e eu fui acontecer à tarde, não importa como Ele faz, o importante é que Ele faz, meu querido, glória a Deus, aleluia. Então não ache que, porque, não, e ainda acontece conosco, né? Nós pedimos para o abençoado orar por nós, irmão, ore porque eu estou com uma dor aqui, um problema, tal, alguma coisa na saúde. Aí o abençoado ora, unge e tal. E aí a gente pega, aperta aqui, aperta ali e fala, nossa, estou com dor ainda. Deus não curou, não aconteceu. Muitas das vezes o Senhor nos provando, sabia? E nós ali com aquela falta de fé e incredulidade, vamos embora doente, continuamos doente, porque não acreditamos que Deus ele vai fazer a obra. A cura às vezes não vai acontecer instantaneamente. Pode acontecer de você sair no meio do caminho, como aconteceu com os leprosos ali, você ser curado. Mas tudo faz parte do nosso crer, e nós temos que acreditar que Deus ele vai fazer o milagre. No tempo dele, mas ele vai fazer o milagre. Então não ache que Deus é obrigado a fazer as coisas instantaneamente, né? Vamos saber que Ele faz a sua maneira. Nós não podemos agir de maneira que a ausência do agir de Deus naquela ocasião, ela venha afetar, interferir na nossa relação com Ele e na nossa fé. Então não é porque existiu ou existe uma ausência do agir de Deus que eu vou deixar de acreditar nele. Eu dobro meus joelhos, eu oro e clamo ao Senhor por algo. Se eu levanto e aquele algo não foi resolvido, eu continuo crendo no Deus do mesmo jeito. E eu sei que Ele vai fazer no momento dele. E se Ele decidir não fazer, Ele continua sendo Deus. E eu continuo servindo a Ele, porque Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Aí tem aqueles casos de pessoas que, por orar, ela decide não se medicar. Não vou tomar remédio porque eu orei, agora tenho que acreditar em Deus, né? E as pessoas confundem e acham que o orar e se medicar depois é sinônimo de falta de fé. E não é, meus queridos. Nós temos que ser sábios aqui. Eu até vi uma certa feita, uma irmã falou, né? Numa igreja que eu estive. E eu lembro que ela falou assim, falando de tal pessoa que orou e depois foi lá e tomou o remédio. Aí aconteceu a cura. Falou, aí aconteceu a cura, agora não sabe quem é que curou. Se foi o remédio, se foi Deus. Tá vendo? Não podia ter tomado remédio. Quem tem fé não toma remédio. Tem que acreditar naquilo que orou. E não é assim que funciona. Deus deixou a sabedoria do ser humano para nós nos auxiliar mesmo. Tá? Então você ora e busca ao Senhor. Isso faz parte do espiritual. Mas no sentido humano, você tem que fazer a sua parte. Procurar um médico, tomar um remédio. Faz parte, meu querido. Porque aquilo que o médico, a medicação, ela não vai conseguir fazer, Deus ele vai fazer. E Deus pode fazer isso, Deus pode usar o médico para te abençoar e te curar e trazer ali a bonança sobre a sua vida. Deus pode fazer isso. Então, nós não podemos ser displicentes, incautos e achar que, porque eu orei agora eu não posso mais me medicar. É o contrário. Faz a sua parte espiritualmente, mas faz a sua parte humanamente falando também. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus usou remédio para curar alguém. Você lembra disso? João capítulo 9, versos números 6 e 7. Jesus ele cura um cego de nascença. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou e voltou vendo. Mas é lógico, né? Na nossa cultura, a saliva e o barro não é remédio. Mas na cultura deles, a saliva e o barro, eles acreditavam ser um remédio. Para o cego aqui era remédio. Interessante, aqui Jesus curou um cego e não foi instantaneamente também, né? Ele teve que ir lá lavar, depois voltar e, opa, agora aconteceu um milagre. Mas para eles, a saliva e o barro era remédio. E por que Jesus curou esse cego com aquilo que eles acreditavam ser um remédio? E com outro cego Jesus curou só de falar, e com outro ele curou só de tocar. É porque o agir de Deus, os seus propósitos, os seus planos são imensuráveis. Você não pode medir, você não pode compreender, você não pode calcular, porque é Deus fazendo.
Mas ainda que nós não possamos medir, ainda que nós não possamos prever, nós podemos crer que o nosso Deus é aquele que faz milagres sobre as nossas vidas. Ele não mudou, meu querido. O mesmo que fez milagre no passado faz hoje em nossas vidas. Aleluias! Oh. Uma vez eu lembro que eu fiz uma oração. Eu falei com Deus com toda a sinceridade do meu coração. Acho que foi com a Laura mesmo que estava enferma. Eu orei, clamei ao Senhor naquele momento, me prostrei diante de Deus, pedi a cura. E a hora que eu levantei dali, falei, Deus, agora eu vou fazer minha parte humanamente falando, que espiritualmente eu fiz até aqui. E eu clamei ao Senhor, e acredito no teu milagre. Agora eu vou levar minha filha para o médico. E levei ela para o médico. Resumindo, foi curada. Irmão, quem curou, o médico ou Jesus? Meu querido, o mais importante é que o Senhor Jesus é aquele que abençoa. E se preciso for, Ele vai usar o médico também. E Ele vai fazer a obra. Então não seja displicente, achando que só porque você orou, você não deve tomar um remédio nem procurar um médico. Faça a sua parte humanamente falando, mas não deixe de fazer a sua parte espiritualmente também. Faça a sua parte espiritualmente, mas não deixe de fazer a sua parte humanamente. E o Senhor Deus, Ele vai te abençoar, porque Ele é Deus de hoje, Ele é Deus de agora, Ele é Deus de ontem, Ele é eternamente Deus. Aleluia! Oh, arai, andai, glórias a Deus, aleluia. Os propósitos de Deus são incompreensíveis, são imensuráveis, são. E em terceiro, os propósitos de Deus, eles na verdade não são inalteráveis. Eu tenho que fazer menção em Jó 42:2, que ele diz, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. De fato, criar um obstáculo para os propósitos de Deus, o plano de Deus, é impossível. Nem mesmo os anjos caídos, demônios, eles conseguem criar um obstáculo para o propósito de Deus. Uma certa feita, Satanás, ele contendia com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés, que segundo Deuteronômio, ninguém sabe onde é que está enterrado. E lá em Judas capítulo 1, verso número 9, o arcanjo repreendeu, aliás, ele diz, o Senhor te repreenda, e Satanás, ele não conseguiu ali benevolência nenhuma. Por quê? Porque não fazia parte do propósito de Deus, isso é óbvio. E Deus não alterou isso. O propósito dele é que o corpo de Moisés ficasse em posse do próprio Deus. E nem Satanás sabe onde Moisés está enterrado até hoje, ninguém sabe. E faz parte do propósito de Deus, é inalterável. Jó disse, os seus planos, os seus propósitos não podem ser impedidos. Esse é um propósito inalterável, sim, e que não há como impedir. Quando Jonas foi comissionado para pregar em Nínive, era um propósito inalterável, não podia ser impedido. Jonas tentou fugir, foi para outra banda, não conseguiu, estava no barco, o barco quase afundou, foi jogado no mar, a baleia, ou um grande peixe, né? Tem gente que fala que é baleia, tem gente que diz que é um grande peixe, a Bíblia diz um grande peixe, enfim, engoliu Jonas não morreu, foi cuspido na praia, o propósito de Deus continuou lá, vai para Nínive, prega para Nínive, não tem como impedir o propósito de Deus, o diabo não impediu o propósito de Deus a respeito do corpo de Moisés, Jonas, o profeta, não impediu o propósito de Deus a respeito da pregação em Nínive. Quem somos nós para tentar impedir, criar um obstáculo para Deus, dizer, até aqui o Senhor pode ir, daqui para lá o Senhor não faz. Deus, ele não depende, amados, de nós, e ele não está subalterno aos nossos cuidados e caprichos, porque o Senhor nosso Deus, ele está acima de tudo e de todas as coisas, e como disse Jó, nenhum de seus propósitos pode ser impedidos. Bendito seja o Senhor, alamai, andarás. Mas por mais que os propósitos de Deus não possam ser impedidos, não significa que em algum caso ele não possa ser alterado. E quem pode alterar os propósitos de Deus é o próprio Deus. Aconteceu isso com a punição de Judá, que estava voltada à idolatria e à vida de promiscuidade. E Deus usou o profeta Jeremias, dizendo, Jeremias, nem ora por esse povo, porque eu não vou atender a sua oração, não interceda por eles, porque eu não vou mudar, a punição está sobre Judá e ponto final. E Deus falou para Jeremias, lá em Jeremias capítulo 15, verso de número 1,
Se Moisés e Samuel tivessem aqui e intercedessem, eu não ia ouvir, não ia atender. Porque eu não vou mudar. A punição está sobre a vida deles e ponto final. Mas este propósito, ele podia ser alterado. E o próprio Deus deixou isso bem claro. Que isso nós podemos ver em Jeremias capítulo 5, verso de número 1. Deus diz: dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora, informai-vos. E buscai pelas suas praças e vê se achar alguém, e se há algum homem que pratique a justiça ou busque a verdade. Se você encontrar, eu lhe perdoo. Então, podia ser alterado. Jeremias 6,8. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne em assolação a terra não habitada. Deus está falando: Jerusalém, se você se converter, eu altero o meu propósito, não terá punição. Até mesmo para Israel, Jeremias capítulo 3, verso de número 12. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte, e diz: volta ao rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Deus está falando: se você voltar e se arrepender, eu mudo meus propósitos. A punição não vai existir. Os propósitos de Deus, eles podem ser alterados pelo próprio Deus, mas isso depende de nós e da maneira como nós nos comportamos diante do Senhor. Então não ache que Deus é um ditador, que ordenou algo sobre a sua vida e você é obrigado a aceitar. Não. O Senhor Deus, Ele é misericordioso, e tudo depende de como nós buscamos isso da parte dEle. Mas a bem da verdade é que quando nós estamos voltados ao Senhor, nós sempre vamos colocar a vontade dEle em primeiro lugar nas nossas vidas. Não é pecado você pedir para Deus mudar algo. Não é pecado você pedir para Deus parar com a luta e com a dificuldade. Não é pecado você pedir para Deus alterar os seus planos sobre a sua vida, não é. Mas no final da oração, lembre da submissão de Jesus. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Aleluia, glórias a Deus. Jesus, ele encontrou com uma multidão que levava um jovem morto. E a Bíblia nos diz que Jesus parou e tocou no esquife, né? Ou em outra tradução você vai encontrar a palavra caixão. Caixão ali não é caixão de verdade, meu querido, igual nós conhecemos. Era uma maca. O caixão deles, o esquife, era uma maca, literalmente uma maca. Então tinha um corpo em cima de uma maca. Jesus tocou e ali ele ressuscitou naquele exato momento. Mas a Bíblia nos diz, lá em Números 19:11, que não podia tocar em um morto, que quem tocasse em um morto se tornaria imundo. Jesus, ele foi ali além daquilo que o propósito dele mesmo, na lei, dizia. Ele alterou o seu próprio propósito, porque a lei de Deus era propósito de Deus, mas ele alterou para que ele abençoasse a vida de uma mãe. Números 19:11, aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ou seja, Jesus tinha que sair dali, não ficar perto de ninguém, ficar longe de todo mundo, não podia mais fazer a obra, porque agora ele era imundo, segundo a lei. Mas ele alterou o seu próprio propósito para abençoar uma vida. Mas a Bíblia não diz que Jesus tocou no morto, e sim no esquife, mas mesmo que tocasse em qualquer outra coisa que estivesse vinculada ao morto, também era imundo. Se alguém entrasse numa tenda, por exemplo, de alguém que morreu, que estava morto ali, era imundo. Se a pessoa morreu com alguém ali dentro, também era imundo. Isso está lá na Bíblia, Números 19:14. Esta é a lei: quando morrer algum homem, alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que nela estiver, será imundo 7 dias. Não pode. Mas Jesus alterou o seu propósito para abençoar alguém. Aconteceu com a filha de Jairo, quando Jesus pegou pela mão e ressuscitou ela. Aconteceu com a cura do leproso, que nós lemos que Jesus tocou no leproso. Aconteceu quando Jesus curou no sábado e disse para aquele homem: toma teu leito e anda. E as pessoas começaram a falar para ele, os fariseus: você não pode andar com leito, carregar, é sábado. Mas ele disse: mas aquele que me curou disse que é para mim tomar meu leito e andar, e eu estou obedecendo ele. Porque o Senhor nosso Deus, se for preciso, Ele altera os seus próprios propósitos para te abençoar, meu querido. Ai, amai, sorecandarabalabás, aleluias. Coloque-se de pé nessa noite em nome de Jesus, aleluias. Coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu creio num Deus, amado, que
tem os seus propósitos, que eu não vou entender, eu não vou compreender, eu não vou conseguir medir, mas eu sei que é o melhor para a minha vida, é o melhor para a sua vida. Então vamos crer que o que o Senhor está fazendo é o melhor para você, para a sua alma. Não é o que você quer, não é, mas é o melhor para nós, e nós temos que crer nisso. Que pai que vai desejar o mal para o próprio filho? Jesus disse, aquele que pede lá pão, vai lhe dar uma pedra, vai lhe dar uma serpente. Não, ninguém vai fazer isso em sã consciência, um pai não faria isso. Muito mais o Senhor nosso Deus tem para fazer em nossas vidas, porque o amor de Deus vai muito além do amor de um mero pai, porque o amor de Deus, ele é perfeito. Então o Senhor Deus, ele nunca vai ter um propósito que venha gerar consequências negativas para a sua vida, a não ser que seja propósito dele fazer isso, para trabalhar na sua alma, no seu coração, na sua família. Então ele permite a tempestade chegar, mas na hora certa ele também permite a bonança, ele permite o milagre. Aleluia. Feche seus olhos nessa noite. Oh Senhor, meu Deus eterno Pai, diante de Ti, Senhor, estamos a clamar o Senhor, ó Deus, acreditando, Senhor, no Teu agir e no mover do Teu Santo Espírito, acreditando, meu Deus, nos propósitos do Senhor sobre a nossa alma. Sabemos que eles não podem ser mudados pelo homem, mas se preciso for, Pai, o Senhor é aquele que faz de diversas maneiras para que os Seus servos sejam abençoados. Então nessa noite, meu Deus, eu te peço, entra com providência na vida do Teu servo, entra com providência na vida da Tua filha, meu Deus, e manifesta o Teu milagre, manifesta o Teu poder, manifesta, Senhor Jesus, o Teu agir, que o Teu Santo Espírito venha fazer, ó Pai, a Tua obra sobre cada vida, meu Deus. Nós cremos no Teu agir, ó Pai, nós cremos, ó Pai, na queda de todo mal, de todo obstáculo, de toda astuta cilada do inimigo contra cada vida, e o Teu nome, Senhor, acima de tudo e de todas as coisas, venha a ser glorificado em nome de Jesus. Quantos creem nisso, aplaudam o nome santo do Senhor. Amém, glórias a Deus, aleluia.